Prazer imenso entrar em sintonia com o telespectador aqui na região de Taubaté, Vale do Paraíba, aqui nos estúdios que leva o nome do Guará, nosso grande amigo e irmão, que sempre esteve conosco na difusora de Taubaté e também na TV Cidade. Caros irmãos, nada é por acaso. E hoje vocês podem reparar no nosso programa, além de flor azul, eu estou também com camiseta azul, por sinal muito bonita, e eu gosto demais dessa cor, que dando o curso de cromoterapia, eu sei que o azulão é a cor assim de espiritualidade. É uma cor que dá muita força às pessoas e me deram de presente. Eu ganhei de presente porque eu fui recebida de braços abertos por uma equipe do futebol feminino do Taubaté aqui, da nossa cidade de Taubaté. Fui recebida de braços abertos, não só pelo técnico e o pai do técnico Arismar Júnior, mas também por todas as atletas. E lá no campo de futebol do bairro do Aeroporto, eu tive o prazer de ganhar a camiseta, vestir. E realmente hoje eu estou vestindo a camiseta do futebol feminino aqui de Taubaté. É um prazer estar com todos vocês, o Júnior, o pai do Júnior, que eu também chamo de pai, e as jovens lá no campo de futebol, todas chamam o senhor Arismar também de pai. Ele é o presidente dessa equipe maravilhosa que compõe hoje o Taubaté, que é o Taubaté Futebol Clube, né, feminino. Eu gostaria que o Júnior falasse um pouco, porque a explanação é longa, e que ele explicasse. Ele tem já hoje 18 anos como técnico dessa equipe maravilhosa. E o senhor pai, que é o Arismar pai, ele tem quase 30 anos nessa equipe maravilhosa que começou em 1997, com a ajuda de Dona Antônia, uma senhora que tinha um time de futebol e através dela foi desenvolvendo. O senhor, desde 1997, vem à frente desse grupo. Eles têm um projeto social e eu vou parabenizar, porque a gente que fundou aqui em Taubaté o futebol feminino em 1969, a gente não imaginava que fosse ter assim uma grandiosidade como tem hoje. Parabéns a todos vocês. Eu gostaria que o Júnior, o Arismar Júnior, fizesse a sua explanação. É um prazer, viu? Bom, com certeza o prazer é nosso de estar aqui, né? Com certeza. De estar dividindo o espaço com a senhora e ter essa oportunidade de vir aqui e falar de algo que nós continuamos, algo que vocês começaram no passado. A gente sabe que na caminhada o mais importante é o primeiro passo. E o primeiro passo é o que foi dado por vocês. Obrigada. Falar sobre futebol feminino para mim é muito fácil, porque eu vivo isso há quase 30 anos, porque eu sou filho daquele que começou com essa equipe que nós temos hoje. Meu pai começou esse projeto em 1997, lá no bairro da Estivo, no campo do União, junto com a Dona Antônia. E depois eu tive a oportunidade de estar vivendo isso, e hoje o futebol feminino ele faz parte da nossa família, faz parte da minha família. Então, meu pai é o nosso presidente, eu como treinador, a minha esposa é a coordenadora das categorias de base. Que bonito! Então o futebol feminino ele faz parte da nossa família, e eu sempre falo para todas as minhas atletas que é uma equipe de família. Se ela não faz parte da minha família de sangue, faz parte da minha família que eu adotei. Então eu tenho atletas que estão comigo há muitos anos, e quando elas se aposentarem do campo, elas vão continuar nesse projeto em alguma coisa. Uma delas, a Yolanda, é a nossa goleira, está conosco há quase 10 anos, né?
E é uma atleta de altíssimo caráter. E, então é uma equipe de família. Então falar do futebol feminino pra gente é muito fácil. Então eu falo que é uma visão muito romântica. Porque o pai começou e eu cheguei há 18 anos atrás para poder estar somando com ele. E dando continuidade. Exato. E hoje nós somos uma família com mais de 60 pessoas que vivem do futebol feminino. Então tem as atletas da categoria principal e tem a comissão técnica das categorias de base e a principal, e nós atendemos mais de 150 famílias no nosso projeto. Sim. Então é um projeto que ele vem se desenvolvendo com o tempo. Hoje nós participamos dos campeonatos de categorias de base, sub-13, sub-15, sub-17. A equipe sub-17 e sub-20 joga também o Campeonato Brasileiro. A equipe adulta joga o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Então é uma das principais equipes do Brasil, com certeza. Estamos em 7º lugar no todo do Brasil. Isso, entre 18 equipes nós estamos, 16 equipes nós estamos a 7ª colocada hoje. E amanhã nós temos um jogo aqui no Joaquinzão. E nós vamos trabalhar para que a gente possa somar mais 3 pontos e continuar subindo essa tabela. Que bonito. E vocês sabem, caros telespectadores, o nosso irmão aqui, que hoje eu chamo ele de pai, o Arismar, ele assistiu o nosso jogo em 1969 no Joaquinzão, quando nós tínhamos a presença do POI, que veio representando o Gilmar para dar o chute inicial, e o Joaquim de Moraes Filho também, e toda a nossa equipe do futebol feminino. E o pai, o Arismar, estava ali assistindo esse jogo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Arismar, dessa nossa equipe, dessa experiência que você viu em 1969. Então, foi uma experiência bacana, porque é o seguinte, nós fomos atraídos pelo jogo do Taubaté e o São Paulo. Aí que nós chegamos lá e vimos que tinha um feminino que ia fazer preliminar. Sim. Aí eu fiquei, eu era garotão, e eu fiquei assim, pô, bacana, tem futebol feminino. Aí, dali já comecei a achar legal para a menina joga, porque tinha uma moreninha no time, que era Taubaté e Pinda. Tinha uma moreninha no time de Taubaté, que eu não recordo o nome dela. Cleonice. Como ela jogava, né? Cleonice. Era a verdadeira Pelezinha do grupo. Então, as outras eram muito boas, mas ela se destacava demais. E eu lembro o resultado foi 2-0 para Taubaté. Foi. Eu lembro disso aí. E tinha um drible, né? Tinha. Não era como é hoje, que é muita técnica, faz um passe aqui, recebe. Não, era o futebol da época, como era o masculino, individual. A menina tinha que saber de driblar, saber dar o toque. Era futebol arte, a verdade era essa. Futebol arte. Você falou muito bem, que eu falo isso no meu livro, que eu estou escrevendo. Aliás, terminei o livro, né, sobre o futebol feminino aqui de Taubaté. Eu consegui terminar. Já está em fase, assim, está na editora Letra Selvagem, do Nicodemos, porque nós vamos ter agora em maio a abertura da Fliarte, que é a feira, né, de livros de Taubaté. E nessa feira, o foco principal é o futebol. Então você falou muito bem, nós tínhamos um futebol de arte. Era um futebol assim que começou através de treino do grande Marcon, nosso técnico Valdemar Marcon, que se propôs a treinar jovens em prol à formatura, para angariar fundos em prol à formatura. Então era um time amador, nós não éramos profissionais, mas quando o Vicente Fiola, que ia inaugurar o campo do estádio do Morumbi, viu o jogo, ele falou: gente, elas jogam tão bem ou melhor que os machões, viu, que os rapazes. Ficou encantado e convidou a equipe para fazer o jogo em São Paulo. Só que o grupo, infelizmente, foi proibido por uma lei, um decreto proibindo o futebol feminino naquela época. E hoje eu fico feliz de vocês estarem galgando esse espaço, porque a mulher, ela tem direito também no futebol.
não é? Sim, eu acho que a mulher, hoje em dia, ela está preparada para assumir qualquer função. Qualquer função. Desde aquela de juiz. Qualquer função, tanto no futebol como em outras áreas também. Sim. Depende da qualidade. Sim. Não depende de gênero, depende de qualidade. E pai, outra coisa, a mulher hoje, ela está tão assim avançada, ela foi até para a Lua. Nós temos entre os astronautas uma mulher que foi ali junto com os colegas astronautas. Então a mulher, ela está num destaque, e quando o Arismar Júnior fala da equipe, que ele diz que eles estão dando uma força através de um projeto social, eu gostaria que você falasse desse projeto social. Se nós somos o que nós somos hoje, graças à Prefeitura Municipal de Taubaté. Muito bom. Que faz um trabalho sensacional. Parabéns. Sim. Porque nós, na época que nós iniciamos o futebol feminino, nós tivemos ajuda de terceiros. Padre Correia, que era o diretor da escola do IDESA, né? O nosso técnico que se propôs a ajudar. Nós tínhamos ajuda de Laudo Natel, que na época não era nem candidato, não era político, mas ele se propôs, ele era ligado ao São Paulo Futebol Clube, e ele se propôs a dar camiseta, tênis, bola, e tivemos até uma bola que foi toda autografada pelo Pelé. Quando ele assistiu o nosso jogo, ele falou, vou enviar uma bola, ele autografou, e a bola que ele fez 8 gols naquele jogo contra o Botafogo. Eu lembro de ter ouvido falar, mas eu não lembro do jogo, mas eu lembro desse comentário. E caros irmãos, nada é por acaso. Hoje, escrevendo esse livro, porque me cobraram, você escreveu 4 livros e nunca mencionou o futebol feminino. Aí eu resolvi, eu falei, eu tenho que realmente, eu estou aqui, estou viva, por que não escrever sobre o futebol feminino que deu tanta alegria para jovens? E hoje eu fico feliz de vocês estarem galgando esse grande espaço. Parabéns. Falar do futebol feminino para nós é muito gratificante. E falar sobre a luta da mulher para nós é ainda poder falar com mais propriedade. Porque foi muito dito isso lá na federação. Eu estendo aqui o pessoal da federação, faz um trabalho formidável com o futebol feminino, em que falaram que nós somos aliados da luta feminista. Que bonito. E isso faz parte de que nós estamos bem inseridos nesse momento, de que o futebol feminino ele precisa ter mais equidade. Nós vivemos, falo muito isso, falei quando a senhora nos visitou, que o futebol feminino por muitos anos, por décadas, ele foi proibido de praticar, das mulheres praticarem o futebol, e estamos conquistando o espaço que é realmente de direito. Tudo que a mulher tem a vontade de fazer, ela é capaz, assim como o homem também, somos todos iguais. E tá falando do futebol feminino para nós é magnífico, é muito gratificante ver o futebol feminino do que foi, do que é e do que nós esperamos que ele seja. Nós ainda estamos no processo de ascensão, ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a se organizar, e o futebol feminino ele vem nesse bom momento de aprender com os erros do passado para que a gente possa construir um futuro melhor. E isso se reflete muito naquilo que é feito lá, quando a senhora pôde nos visitar e ver um centro de treinamento, onde tem uma academia, onde tem um departamento médico, onde tem campo de qualidade, onde os atletas hoje trabalham com o futebol feminino. E eu não posso deixar de dizer que tudo isso acontece porque existem parceiros também, porque nós passamos muitos momentos no passado procurando parceiros. E hoje nós temos grandes parceiros. Então nós temos a Prefeitura Municipal de Taubaté, que é quem mantém todo esse trabalho, mas nós temos outros parceiros também, como a Cieltocom, como a Gescrap, como a Comevap, são muitos outros parceiros. Antes de acabar, eu ainda vou ter a oportunidade de falar dos meus parceiros, porque eles nos ajudam muito. Sem eles, não seria possível atender tudo aquilo de pessoas. E hoje nós temos um projeto social que é o nosso compromisso com a sociedade. Nós não somos apenas
uma equipe competitiva, nós somos uma equipe que forma pessoas. Essa é a nossa missão de verdade. Então nós temos uma equipe, a equipe principal nossa é uma das 8 melhores do estado de São Paulo, uma das 30 melhores do Brasil. Nós temos as nossas categorias de base, sub-20, 17, 15, muito competitivo, mas nós também temos o compromisso de atender aquelas atletas da cidade que também não tem aquela destreza motora, mas que ainda precisa de um trabalho para poder lapidar a qualidade dela, para poder atender ela. Porque a menina que está treinando, ela está fora da droga, a menina que está treinando, ela está estudando, a menina que está treinando, ela está sendo orientada para uma vida adulta, para uma construção da cidadania. E nós temos esse projeto social que acontece, as categorias de base e o projeto social acontece naquele mesmo campo, o centro de treinamento do Taubaté Futebol Feminino, ao lado da garagem da ABC, no bairro do Parque Aeroporto, nos períodos da noite. Então aquele campo ele é iluminado, a gente recebe os pais, nós recebemos os atletas no período da noite e aquilo fica cheio de pessoas, é um momento bacana para nós. Júnior, eu fiquei encantada em conhecer, em chegar ali, adentrar, e fui recebida de braços abertos e vendo ali você orientando com uma tecnologia, todo um processo moderno. Nós não tínhamos isso em 69, acho que nem existia ainda essa coisa de computador, de todo esse desenvolvimento, não havia. E você hoje, com toda essa técnica e orientando, explicando do próximo jogo, como que cada um na sua posição vai se portar, e isso e aquilo explicando, e as jovens todas ali, você muito amigo da equipe e fala com propriedade, assim, com desenvoltura. Depois no campo de futebol, vocês treinando e as jovens treinando com uma equipe também masculina, que é para fortalecer as atletas. Isso é genial, porque a nossa equipe naquela época era uma equipe que foi formada assim do nada. Surgiu a ideia e elas abraçaram a ideia. Aí o Valdemar Marcon veio com maior boa vontade, que era um senhor que era um faz de tudo dentro do Joaquinzão. Ele era motorista, técnico, jogador de futebol, era tudo. E ele ali treinando a equipe. Então hoje eu vejo vocês, uma equipe avançada, com toda a comissão técnica, fisioterapeuta, psicóloga, os preparadores técnicos, sabe, o pessoal da Relações Públicas, né? Toda uma equipe, sabe, assim, bem coesa e que se quer bem, se gostam. Então, isso antes de tudo, e com fé. Quando elas se abraçam ali, rezam e oram, pedindo força a Deus, né, para uma melhora, isso é muito importante. E estar longe de droga, estar longe de problemas que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, muita violência, agressividade, que eu falo sempre aqui em meu programa, Novo Momento de Decisão. Elas ali com foco no futebol, em exercícios, isso é preparando a pessoa para uma melhor vida. Sim, é a construção do ser humano, né? É. E hoje, isso que nós fazemos, que a senhora pôde vivenciar um pouco do nosso período de treinamento, é uma análise de desempenho onde a gente se prepara para o próximo adversário. Sim. Antes daquela, no outro dia, já tinha sido feita uma autoanálise nossa, onde nós erramos e o que nós acertamos para a gente poder melhorar para o próximo jogo. E dessa vez, quando a senhora estava conosco lá, e nós pudemos analisar o adversário, nos preparar para ele, e esperamos e acredito muito que vai dar certo amanhã. Vai dar certo, se Deus quiser. E o bom de vocês, Júnior e pai, vocês têm humildade, sabe? E isso é muito importante, caros irmãos. Eu falo muito isso nesse livro em que eu falo do futebol feminino. O futebol arte, ele tem que voltar a ser jogado, que era aquele jogo de Pelé, Garrincha, né, de Bellini, Newton Santos, era uma equipe maravilhosa. Então eu acho que nós
temos que voltar e não falar de futebol. Isso eu falo no meu livro. E no meu livro eu coloco o que é o futebol e o que é o chutebol. Chutebol é chute na bola e na canela do adversário. Então isso é o que está acontecendo hoje em dia, sabe? Uma agressividade, problema de discriminação. Nós não, naquela época nós não tínhamos isso, sabe? Nós éramos todos irmãos e irmãs, estávamos ali para defender a nossa camisa, a nossa bandeira. Não tinha essa de discriminação. Hoje não. Além do problema de discriminação, muita violência das torcidas, sabe, em campo de futebol. Então, isso é muito triste de se ver. Parabéns à equipe de vocês. Fico feliz. Ficamos honrados e aí nós temos que agradecer muito a senhora nos trazer aqui para ter falado da equipe. E nós vamos falar, pai, eu chamo de pai porque todos lá chamam o presidente de pai. Então o Arismar, que é o grande técnico de quase 30 anos, eu também chamo de pai. E ele é muito simpático e amigo de todos, né, ali das atletas. E eu sinto que as atletas, elas estão ali por amor. Elas vestem a camisa por amor. E é essa humildade que tem que existir, gente, no nosso futebol, que está faltando isso no futebol arte. Está faltando muito isso. Acho que esse é um ponto importante, Nova Valquíria. Que é a nossa pioneira, a senhora é a nossa pioneira, né? Que bom! Que é a nossa pioneira e é algo que a gente precisa muito valorizar, é a nossa identidade. Sim. Então aquela luta do passado, ela tem que permanecer. Hoje eu falo muito para os atletas assim, hoje nós temos condições, as atletas viajam com ônibus de qualidade, com avião pago pela CBF, com toda a estrutura paga pela CBF também, toda a qualidade que a nossa prefeitura pode fornecer para elas, mas nós não podemos esquecer da época que nós viajávamos de Kombi, comia pão com mortadela e tomava suco. Então, porque foi aquilo que fez nós nos tornarmos fortes, né? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Então que a gente não veja o tempo de hoje, que hoje é um tempo de louvor, um tempo que a gente pode colher as glórias, né? Agradecer sempre a Deus. E sempre. Mas nós temos que lembrar também das pessoas que lutaram para que nós pudéssemos estar aqui. Eu sempre brinco assim, estendo aqui um agradecimento enorme a algumas das nossas ex-atletas, como Sabrina, Renata, a Regis. Mas é porque a gente fala, assim, sempre falo que elas roeram o osso e hoje a gente come filé mignon. Então eu brinquei com as meninas que a Dona Valquíria foi quem matou o leão, né? Então eu acho que esse é um ponto que o futebol feminino ele ainda consegue colher frutos positivos disso, de nós podermos jogar por amor, não jogar só por dinheiro, que a gente possa entrar em campo e se doar pelo outro, não só pela mercadoria, mas que nós nos podemos realmente ser guerreiros de verdade. Então, amanhã, se a senhora puder chegar com antecedência, nós vamos fazer o credenciamento da senhora, nós queremos que a senhora descesse no vestiário e vivesse um pouco do que é aquela atmosfera, do que é elas todas focadas. Eu vou pedir para alguém acompanhar a senhora, nós vamos nos organizar aqui nos bastidores, mas para que a senhora pudesse vivenciar como é a preparação ali embaixo, o quanto elas se preparam. E quando eu fui apresentar a senhora para o grupo, que eu comecei a falar da equipe de 69, e eu falava assim, eu olhava no rostinho delas, eu via elas assim, pô, essa me representa. E eu tô nisso há 18 anos, eu sei o que toca elas. Porque me perguntaram várias vezes, Júnior, você quer ser treinador de futebol masculino? Eu falo, não. Meu plano de carreira é voltado para o futebol feminino. Porque eu sei o que é o apelo delas, eu sei o que elas precisam, eu sei qual é a luta delas. E quando eu falava da senhora 69, eu olhei do meu lado, assim, do meu lado esquerdo, a Gisele estava no chão, com o olhinho assim, eu falei assim, ela me representa. Então nós somos carentes dessas representações, das pessoas que lutaram no passado, as pessoas que tiveram dificuldade, e hoje nós estamos aqui porque alguém no passado lutou. Então teve a senhora em 69 e a Tonha em 1997, e depois veio a Regis, e depois veio a Renata, e depois veio a Sabrina, e hoje eu tenho Yolanda. Então, uma continuidade. Uma continuidade, são pessoas, e eu espero que elas entendam
que elas são exemplo para aquelas que estão vindo. Então, muitas vezes eu falo, você brinca com ela que elas são vacas sagradas. Eu falo assim, vocês são vacas sagradas, vocês são exemplo para as meninas que estão chegando. O que vocês querem deixar para elas? É isso que vocês querem deixar? E elas assumem essa responsabilidade. E eu acho que isso é muito importante para nós. Muito. Eu lembro naquela época, quando o Pelé, vendo a nossa equipe, comentou que ele gostaria realmente de desenvolver um futebol no Santos Futebol Clube e montar a equipe do Santos. E viu toda a nossa equipe, porque nós fizemos uma propaganda muito grande em todos os jornais de São Paulo, TV Tupi, Canal 4, TV Record, sabe? E aqui em Taubaté, na Cacique Difusora, meu irmão Guará e Chico Negrini dando a maior força a todos nós, mesmo quando nós fomos premiados pela Panaplon, e que meu irmão estava presente, ele falou, junto com um grande jornalista da cidade, o Djalma Castro, falou, essa equipe é uma equipe valorosa e que nós temos que sempre prestigiar. Então, sabe, foi uma luta que nós empreendemos e fomos vitoriosas, porque mesmo tendo esse problema da discriminação, nós demos uma parada, mas dentro dos nossos sonhos, cada uma seguiu o seu caminho. Então, eu acho que isso é vida. Você segue o seu caminho e frente a esse caminho você tenta abrir portas. E hoje nós estamos aqui junto com vocês, sabe, nesse empreendimento que faz parte do Brasil. É uma das maiores paixões do povo brasileiro. Com certeza. Vocês estão de parabéns. Eu faço questão que a equipe de vocês também possam estar presentes, não só na FliArte, lá conosco, mas também no lançamento de meu livro, em que fala justamente dessa paixão brasileira que é o futebol feminino. Eu agradeço de coração, muito obrigada ao Júnior, Arismar Júnior, ao pai. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Eu só queria aproveitar para poder falar dos meus apoiadores. Eu posso aproveitar esse momento? Só um minuto antes. Eu gostaria de esclarecer que todas as viagens nossas do brasileiro é custeado pela CBF. Sim. Porque houve algumas pessoas que não sabiam e achavam que a prefeitura estava custando. Não, a prefeitura não está gastando dinheiro nessas viagens. Tá. A prefeitura tem muitas responsabilidades, muitas coisas que estão correndo atrás para resolver na cidade. Então isso, para que as pessoas fiquem... deixar claro que as viagens são pagas pela CBF. Sim, o Campeonato Brasileiro, ele é custeado pela CBF. Tá. Então toda a logística de jogo, viagem, hotel, alimentação é custeado pela CBF. A Prefeitura Municipal, ela tem outros compromissos. Sim. Que é a manutenção da comissão técnica para poder atender a população, para atender os projetos sociais, uma bolsa auxílio para que a atleta possa ter condições de ir treinar, para que auxilie ela a comprar uma chuteira. Então isso é a função da Prefeitura Municipal. Sim. E faz muito bem feito. O esporte em Taubaté é exemplo em muitos lugares do Brasil, pela organização, pelo desenvolvimento, pelas suas categorias. Não só o futebol feminino, eu tenho outros esportes irmãos que também são muito bons, também fazem um trabalho também magnífico. Então, nós tivemos uma época que o voleibol do Taubaté era um dos primeiros. Sim, então, nós temos grandes parceiros. Isso é muito importante. Nós tínhamos o esporte. Sim, como vôlei, como handebol, como futsal, como rugby, como futebol americano. Nós temos tênis de mesa, a nossa cidade é riquíssima no esporte. Parabéns. O trabalho feito com o esporte em Taubaté é muito bom. E só para eu poder falar aqui, a realização do nosso projeto é com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Nós temos como patrocinador a Autocom e a Gescrap. E nós temos Comevap, Baltazar, Farmacom, Reserva das Fontes, Valecare, RMI, são os nossos, e a Comevap, são parceiros que nos ajudam a manter esse projeto acontecendo. Parabéns. Sou muito grato a todos eles. Parabéns a todos esses apoiadores, e nós temos sim
que apoiar, porque é um projeto que atua frente aos jovens, e o jovem brasileiro precisa disso, caros irmãos, desse apoio para ele realmente estar livre de problemas que tem na nossa sociedade e estar sempre galgando em busca de seus sonhos. Muito obrigada a todos que estão em sintonia conosco e aos apoiadores, e que possamos estar juntos sempre, além do futebol amanhã, né, em que vai ser aqui no Joaquinzão, além desse jogo, outros jogos e outros eventos que nós vamos estar enfrentando. Muito obrigada a todos, ao colega da técnica, a todos aqui da TV Cidade, ao Jefferson, a Cláudia, a toda o André, toda essa equipe maravilhosa, o Daniel, e que possamos estar juntos sempre, caminhando em busca de um mundo melhor. Muito obrigada a todos, muita paz e muito amor no coração. Assim seja. Amém. Amém. Amém.